palavra se fez carne entre nós, ela acampou. Todo aquele que acolheu, de Deus Filho se tornou. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João viu Jesus aproximar-se dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse: depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho dizendo: Eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: Aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho. Este é o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos iniciando o tempo comum, e nós poderíamos dizer o tempo ordinário. Passamos as festas. Não dá para viver só de festa. Existe o dia a dia da nossa vida. E o dia a dia da nossa vida, ele não é menos importante. É um momento em que nós vamos vivendo na sobriedade de cada dia, fazendo e cumprindo a vontade de Deus que se apresenta a cada um de nós. É um tempo também muito importante, em que nos revestimos desta esperança e desta certeza nesta caminhada rumo ao Senhor, rumo a este Senhor que na liturgia de hoje, ele aparece para nós como o Cordeiro. Queridos irmãos e irmãs, na segunda leitura de hoje, São Paulo, ele se dirige aos coríntios. Não é um povo santo. Ao contrário, quando nós lemos a carta de São Paulo aos coríntios, a gente percebe quantas dificuldades este povo vivia. Mas São Paulo se dirige a eles convidando todos, porque todos, sem exceção, somos chamados a uma vida de santidade. Santa Teresinha, ela nos ensina que a santidade não se dá nas coisas extraordinárias, mas a santidade se realiza quando no ordinário da nossa vida, nas coisas comuns, no nosso dia a dia, nós o transformamos em algo extraordinário. Quando nós permitimos que o Senhor participe da nossa vida, nós percebemos uma mudança. Algo novo acontece. E essa transformação de santidade não é um momento, mas é uma busca contínua de estarmos sempre na vontade de Deus. Essa vontade
que quando nós olhamos nessa segunda leitura, embora seja muito sutil, ele vai dizer para nós que nós somos chamados a ser santos juntos com todos, que em qualquer lugar invocam o nome de Jesus. Então nós percebemos que a santidade não é algo isolado, mas a santidade também é um movimento coletivo. Porque quando eu me decido a ser santo, quando eu começo a fazer a vontade de Deus, isso não só transforma a minha vida, mas transforma a vida daqueles que estão ao meu redor. Não existe desunião, rivalidades, quando se trata de uma vida em santidade e em busca contínua de servir ao Senhor Jesus. E isso nos faz refletir, porque às vezes nós nos perdemos em coisas tão pequenas, mas ao invés de me focar no que está ao meu redor, se cada um de nós nos focássemos em Jesus, nós nos encontraríamos. Existe uma mística da igreja que ela diz assim: a vontade de Deus, ela vê como uma expressão de um sol que tem muitos raios. Se cada um de nós caminharmos em um raio do sol, nós vamos nos encontrar todos nele. Isso significa, se cada um de nós fizer a vontade de Deus, é impossível não nos encontrarmos com os nossos irmãos. Agora, para que eu possa viver a vontade de Deus, é necessário algo importante, um encontro. É necessário um encontro, é necessário conhecê-lo, é necessário reconhecê-lo. No Evangelho de hoje, nós vimos justamente isso. João Batista, que vê Jesus e reconhece: este é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João reconhece a grandiosidade daquele que está diante de si. Queridos irmãos, nós repetimos as palavras de João a cada missa. Repetimos nós essas palavras, mas nós nos damos conta de que de fato sobre este altar está o Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus que se imola e que derrama o seu sangue para nos salvar. Porque é o Filho de Deus. Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho único, não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo que estava perdido. Agora, meus irmãos, a nossa liturgia, a beleza da nossa vida, ela está encharcada do amor de Deus. É necessário nós nos darmos conta, abrirmos os nossos olhos e reconhecer: é este o Filho de Deus, é este o Cordeiro de Deus. E quando nós falamos Cordeiro, talvez fique distante para nós essa realidade, né? Nós já não vivemos todos no campo, vivemos na cidade. Mas o Cordeiro é aquele animal que é manso, que traz em si uma condição de pureza, representa a inocência da vida. E ele é aquele que, de alguma forma, é escolhido para se dar em sacrifício. Queridos irmãos, no Antigo Testamento, em muitos momentos, nós vemos que o povo utiliza do Cordeiro para sacrificá-lo. Sacrificá-lo quando celebravam a Páscoa, sacrificavam o Cordeiro, sacrificavam o Cordeiro também ano a ano quando iam no templo, mas aquele Cordeiro que eles sacrificavam, ele não apagava os pecados, ele trazia de novo o povo a uma vivência e a um reconhecimento da aliança com Deus. Mas este Cordeiro de Deus, ele não é aquele que simplesmente nos traz de novo a graça de estarmos em sintonia com Ele. Este Cordeiro, ele tira, ele arranca o pecado. E a palavra Cordeiro aqui, na tradução original, também poderia ser substituída por servo. É o servo Cordeiro, que tira os pecados e coloca sobre si. É Ele quem carrega os nossos pecados. E é tão belo perceber isso. E quando nós percebemos isso, que Ele tira o pecado do mundo, por que nós temos medo de nos colocar diante dEle?
Por que nós temos medo de buscar o sacramento da confissão, da penitência, sendo que ali nós nos colocamos diante deste mesmo Cordeiro, que não está ali para nos julgar, mas que estende a sua mão misericordiosa a cada um de nós. Por isso o convite para nós é nos deixarmos alvejar, purificar por este sangue do Cordeiro que foi derramado. Porque sim, ele tira o pecado do mundo, mas é necessário um esforço também nosso, de permitirmos com que ele tire o pecado das nossas vidas. E para vencer o pecado, queridos irmãos, é necessário um esforço. Por isso, o sacramento da confissão é algo importantíssimo para a nossa salvação. Nós não temos por que nos esconder diante do Senhor. Às vezes nós não confessamos por medo, às vezes nós não confessamos porque olhamos para nós mesmos, mas não olhamos para essa fonte de misericórdia que jorra do sacramento. Porque o Senhor, Ele não está preocupado com aquilo que nós fizemos, mas Ele está preocupado com aquilo que nós vamos nos tornar. E o desejo de Deus é que, de fato, nós nos tornemos santos, que nós possamos corresponder à sua graça. E para isso, queridos irmãos, é necessário este movimento que o próprio João Batista faz na sua vida. Um movimento de reconhecer a sua miséria, de reconhecer a sua pequenez, de dar espaço para que Cristo cresça. Agora, João teve essa percepção, que ele cresça e que eu diminua. Imagine você, na sua vida, em todas as situações, se cada vez que você tem que tomar uma decisão, você desse um passo para trás e dissesse que ele cresça e que eu diminua, que eu desapareça. O quanto bela não seriam as nossas vidas. E isso pode ainda acontecer se nós nos empenharmos a isso. Portanto, não vamos brigar por lugar, não precisa. O nosso lugar diante do Senhor, ele já está reservado, ele já está garantido. O único que pode roubar o seu lugar, perder o seu lugar, é você mesmo, se não caminhar junto deste Cordeiro. Por isso peçamos a Deus hoje a graça de reconhecer esta grandeza, de sermos agradecidos. Peçamos a graça de termos coragem de nos colocarmos diante deste exercício de humildade, mas também de encontro. Porque aquele que faz a experiência bela de Jesus Eucaristia, sai feliz, porque experimentou dele. Aquele que faz uma bela confissão, que reconhece a sua limitação, não sai triste, mas ao contrário, sai feliz, porque fez uma experiência do Senhor. E aí pode dizer, eu vi o Cordeiro de Deus. E quando nós o vemos, quando dele nós experimentamos, a nossa vida, ela é transformada. Se está difícil, eu até entendo, mas o Cordeiro nos ensina a passar pelas vias da dificuldade, para que nós possamos dar glórias a Ele. Por isso, queridos irmãos, o convite hoje é curvarmos o nosso coração diante deste Cordeiro, que se dá sem reserva, e dele aprender que o caminho da santidade é um caminho de serviço, é um caminho de doação, e um caminho que nós não fazemos sozinhos, mas nós fazemos juntos. É importante caminharmos juntos com o Senhor. Que Ele nos ajude, nos cumule da sua graça e faça desta igreja hoje uma igreja mais santa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.